Meu nome é Mila Thompson, e ao longo da vida, fui chamada de muitas coisas, ambiciosa, fria, intimidadora. Mas aquela prima esquisita do interior? Essa era nova. Aconteceu numa tarde de domingo, dentro de uma mansão banhada pelo sol, escondida nas colinas. Era a festa de noivado da minha irmã, Marcy. O champanhe fluía livremente, violinos tocavam ao fundo e cada canto da casa sussurrava sobre dinheiro. Cheguei 10 minutos antes do horário, vestindo uma blusa de seda rosa e saltos que haviam pisado mais em salas de reunião do que em casamentos. Ninguém me cumprimentou. Marcy me avistou perto dos aperitivos e me deu um sorriso forçado. Você veio? Ela perguntou, como se eu tivesse confirmado presença para um tratamento de canal. Seu noivo, Peter, se aproximou momentos depois, passou o braço em volta da cintura dela e perguntou, essa é sua prima, a do interior? Em seguida, virou-se para a multidão, ela é meio que a artista excêntrica da família. Eu não pisquei. Apenas sorri e tomei um gole da minha bebida até que uma voz mais grave cortou o tilintar dos copos. Você disse Thompson? Um homem mais velho se virou lentamente da lareira, cabelos prateados, terno impecável, olhos estreitos fixos em mim. Como em Thompson Investments. E, assim, a atmosfera na sala mudou por completo. Marcy e eu não crescemos como irmãs de verdade. Compartilhávamos uma mãe e um corredor, nada muito além disso. Ela era filha do meu padrasto, nascida em um mundo onde tudo o que ela tocava era elogiado. Eu, por outro lado, era filha de um homem sobre quem ninguém jamais falava, muito menos minha mãe. Crescendo, aprendi cedo a manter a cabeça baixa. Eu não era o tipo de criança que tinha fotos emolduradas na lareira ou um lugar reservado na primeira fila em recitais escolares. Marcy tinha aulas de balé e festas de aniversário com pôneis. Eu tinha um passe de ônibus e uma lista de tarefas grudada na geladeira. Não que ela fosse cruel, não no começo. O problema é que ela nunca me notava. Nem quando eu tirava notas máximas nos exames, nem quando fui para a faculdade com uma bolsa de estudos, e certamente não quando comecei minha própria empresa do zero, apenas com empréstimos estudantis e pura determinação. Ela existia em um universo onde eu era invisível ou inconveniente. E nossa mãe? Ela não facilitava as coisas. O amor dela era seletivo, performático, algo que você tinha que conquistar por meio de obediência ou conveniência. Lembro-me de uma vez, no ensino médio, Marcy foi pega roubando um batom. Minha mãe ligou para o gerente da loja e, de alguma forma, conseguiu que as imagens de segurança fossem apagadas. 2 semanas depois, perdi o horário de volta para casa por 15 minutos e tive meu telefone confiscado por 1 mês. Sempre foi assim. Quando cheguei aos 30 anos, tínhamos passado quase uma década sem nos falar. A última vez foi uma ligação apressada de Natal, daquelas que terminam com diga olá para a mamãe e um tchau antes que você possa responder. Eu não esperava um convite para a festa de noivado dela. Quando chegou, presumi que fosse um engano ou uma obrigação por parte da nossa mãe. Ainda assim, uma parte de mim apareceu. Talvez por curiosidade, talvez porque um pequeno canto do meu coração quisesse acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Mas no momento em que entrei naquela casa e senti os olhares, o tipo de olhar reservado para algo arrastado para dentro, não convidado, eu soube que Marcy não havia mudado. Nem nossa mãe, que me deu um beijo no ar na porta e disse, tente não tornar as coisas estranhas, querida. Estranho. Essa era a palavra que ela usava para minha própria existência. Observei Marcy flutuar pela sala em seu vestido lilás, impecável e composta, seu anel de diamante brilhando a cada brinde com champanhe. Peter, o noivo dela, era igualmente polido, alto, confiante, o tipo de homem que sabia como encantar um ambiente e se tornava frio a portas fechadas. Quando ele se aproximou de mim, não foi para me dar as boas-vindas, foi para me controlar. Dissemos a todos que você era prima da Marcy, ele murmurou em voz baixa. É mais simples, menos explicações. Levantei uma sobrancelha. Mais simples para quem? O sorriso dele se apertou. Para a família. Lá estava. A velha e familiar mensagem, fique no seu canto, seja pequena,
não ocupe o espaço que não lhe foi dado permissão para ocupar. Eu quase ri. Quase. Mas então ouvi a voz do Sr. Louis Robinson, pai do noivo, cortando a sala como um bisturi, perguntando sobre meu sobrenome. Aquela palavra, Thompson, o havia parado no meio do caminho e, pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim não com pena ou desprezo, mas com medo. Você pensaria que, depois que Louis Robinson falou, outra pessoa poderia intervir, perguntar quem eu era, oferecer uma bebida, talvez até pedir desculpas pela etiqueta de prima esquisita. Mas a sala fez o que salas assim sempre fazem, fingiu que nada aconteceu. A conversa recomeçou, Marcy riu um pouco mais alto, Peter a puxou para apresentar um primo de Atlanta, e eu fiquei ali com minha taça de champanhe intocada, invisível novamente. Apenas Louis continuava olhando, calculando. Ele não se aproximou de mim, ainda não, mas eu o vi falando com alguém, seu assistente, eu presumi, que imediatamente pegou um telefone e começou a pesquisar. Movi-me em direção ao pátio dos fundos. O ar frio de novembro era melhor companhia do que a tensão lá dentro. Eu quase havia chegado aos degraus quando ouvi saltos atrás de mim. Mila, Marcy chamou, como se estivesse arrastando meu nome pela língua. Não sabia que você viria. Eu confirmei presença, eu disse, sem me virar. Há 3 semanas. Sim, bem, ela suspirou. Eu imaginei que você mudaria de ideia. Você é sempre imprevisível. Essa era a palavra dela para mim. Não resiliente, não independente, mas imprevisível. Acho que Peter lidou bem com as coisas, não acha? Ela acrescentou. É mais fácil para as pessoas pensarem que você é minha prima. Nem todo mundo entende nossa dinâmica. Você quer dizer a parte em que você finge que não sou sua irmã? Eu perguntei. Ela endureceu. Você precisa ser dramática? Não, eu disse, finalmente virando-me para ela. Mas preciso ser precisa. Ela desviou o olhar, mexendo na bainha da manga. Este dia não é sobre nós, Mila. Por favor, não transforme isso em algo que não é. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ela. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, desaparecendo no labirinto cintilante de convidados. Eu fiquei ali, controlando minha respiração, quando uma voz me interrompeu. Mila Thompson. Virei-me. Louis Robinson estava agora ao meu lado, mais sério do que antes. Importa-se se eu perguntar, você é a Thompson da Thompson Investments? Eu não hesitei. Sou a fundadora e sócia-gerente da Thompson Investments, sim. Os olhos dele se arregalaram um pouco, mas ele se recuperou rápido. Imaginei. Eu vi seu nome na proposta de fusão. Estávamos em negociações, embora sua equipe tenha mantido as coisas anônimas. Isso foi intencional, eu disse. Entendo, ele fez uma pausa. Você sabe com qual empresa estamos nos fundindo? Eu sei, sorri levemente. Com o seu filho e sua nora. A cor sumiu do rosto dele. Ele não respondeu. Deixei-o ali, sem palavras, e voltei para dentro. Ao passar por Peter, ele sorriu de canto, como se ainda tivesse controle, como se nada tivesse mudado. Era quase impressionante sua cegueira para as consequências. Uma prima que eu não reconhecia inclinou-se para ele e sussurrou. Quem é ela, de verdade? Peter encolheu os ombros. Alguma pessoa das finanças. A família da Marcy tem umas ramificações estranhas. Continuei andando. Que eles tivessem seus sussurros, que permanecessem ignorantes por mais uma noite. Porque logo perceberiam que eu não era um galho na árvore de Marcy. Eu era a tempestade vindo para todo o pomar deles. E, pouco antes de chegar à saída, passei pela nossa mãe, reinando perto do piano com 2 tias distantes. Ela mal olhou para cima enquanto eu passava, mas disse uma coisa, em voz baixa e tensa: você sempre tem que fazer tudo sobre você. Eu parei, virei-me apenas um pouco. Não, mãe. Você só odeia quando eu não deixo você fazer tudo sobre você. A mandíbula dela se apertou, as tias se calaram.
Continuei andando naquela casa cheia de sorrisos orquestrados e desprezo velado. Eu era a única que não precisava fingir. Não fiquei muito tempo depois disso. Fiz minhas saudações, conversei educadamente com estranhos que não se lembrariam do meu nome e agradeci aos garçons que me olhavam nos olhos por mais tempo do que qualquer outra pessoa na sala. Eu já havia causado o impacto que precisava. Agora, era apenas uma questão de tempo. A proposta de fusão estava em andamento há meses. Minha empresa, a Thompson Investments, havia adquirido discretamente 3 subsidiárias em dificuldades das quais a Robinson Group dependia. Era um jogo de longo prazo, estratégico, discreto. Eu não precisava que soubessem meu nome durante as negociações. Eu só precisava que assinassem. O que Louis não havia percebido até me ver em sua casa, tomando seu champanhe, era que a mulher por trás do grupo de investimentos anônimo estava bem ao lado de seu filho o tempo todo. E Peter? Ele nem sequer percebeu. Nem quando Louis o puxou de lado mais tarde naquela noite, nem quando peguei Marcy me observando do outro lado da sala, a confusão se transformando em algo mais feio. Nem mesmo quando seu pai cancelou o restante dos discursos da festa e desapareceu em seu escritório com 3 telefonemas esperando. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do meu associado, a equipe de Louis ligou. Querem acelerar o acordo, mas estão pedindo para você se encontrar pessoalmente. Ele insistiu. Respondi com 2 palavras, semana que vem. Na terça-feira, eu estava sentada em frente a Louis em um escritório com paredes de vidro, com vista para Manhattan. Ele não ofereceu formalidades desta vez. Por que você não contou a ninguém quem você era? Ele perguntou, direto ao ponto. Porque ninguém perguntou, eu disse. A mandíbula dele se apertou. Você deixou meu filho insultá-la. Não, eu o corrigi. Seu filho insultou alguém que ele pensava não ter valor. Isso é diferente. Louis recostou-se, unindo os dedos. Essa fusão é importante para nós. Eu sei, eu disse. Também sei que você tem a alavancagem para mudar os termos. Inclinei a cabeça. Eu poderia, mas não vou. Ele levantou uma sobrancelha. Não estou aqui para punir sua empresa. Estou aqui para fechar um negócio. Mas direi isso uma vez, mantenha seu filho fora de futuras discussões. Ele é arrogante e descuidado. 3 coisas com as quais não negocio. Por um longo momento, ele não respondeu. Então, ele assentiu. Entendido. Na sexta-feira, os documentos revisados foram assinados. Meu nome estava impresso em cada cabeçalho de contrato, em cada transferência de propriedade, em cada cláusula futura. O nome de Peter não estava em lugar nenhum. Naquele fim de semana, recebi outro convite. O chá de panela de Marcy. Recusei. Ela me ligou pela primeira vez em anos. Por que você não me disse o que você fazia? Fiz uma pausa. Você nunca perguntou. Houve um silêncio na linha que se estendeu por muito tempo. Então ela disse, todo mundo está falando sobre você agora. Papai está impressionado. Não estou fazendo isso pelo papai, eu disse. Eu sei, ela sussurrou. Mas ainda assim, é estranho. Sinto que nunca te conheci. Você realmente não conheceu, eu desliguei suavemente. Porque a verdade era que ela nunca tentou. E agora, ela teria que viver com as consequências de construir seu castelo sobre uma fundação que ela escolheu ignorar. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail de um dos membros do conselho de Louis. O assunto dizia, respeito discreto. A mensagem simplesmente dizia, você conquistou a atenção daquela sala sem levantar a voz. Você tem meu respeito. Não deveria ter importado, mas de uma forma silenciosa, importou. Não porque eu precisava da aprovação deles, mas porque eu havia acreditado que nunca a conquistaria. Servi-me uma bebida. Nada chique, apenas um rum escuro com gelo, e sentei-me perto da janela do meu apartamento, observando as luzes da cidade piscarem para mim, como se soubessem que essa não era a vingança que eu imaginara quando era uma menina, deitada acordada naquele quarto frio no corredor de Marcy.
mas talvez fosse melhor. Sem drama público, sem gritos. Apenas esse poder, o silêncio e o luxo de não precisar dos aplausos deles. Na semana seguinte, recebi uma carta escrita à mão, sim, uma carta de verdade, de Marcy. Chegou em um envelope cor creme, lacrado em ouro. A caligrafia dela não havia mudado desde o ensino médio, curvas suaves, corações em cada i. Ela escreveu que esperava que eu reconsiderasse ir ao casamento, que Peter havia se desculpado, ele não queria ser cruel, apenas estava nervoso, e que nossa mãe lamentava como as coisas haviam se manifestado. Ela esperava que pudéssemos começar de novo. Não respondi. Não porque eu estava com raiva, mas porque finalmente estava completamente esgotada de me apresentar para pessoas que só me viam quando precisavam de algo. Em vez disso, fiz uma ligação. A assistente de Louis atendeu no primeiro toque. Eu a instruí a transferir a propriedade das 3 subsidiárias adquiridas sob a fusão, não para Robinson Group, mas para uma instituição de caridade educacional sem fins lucrativos sob meu nome. Eu havia planejado liquidá-las discretamente, mas agora havia mais utilidade em um legado do que em uma simples alavancagem. Ela hesitou. Essa é uma atitude generosa, senhorita Thompson. Não, eu disse. É estratégica. Prefiro construir algo que dure do que continuar alimentando homens que não conseguem enxergar além de uma mulher de saltos. Ela riu baixinho, então se corrigiu. Entendido. Vou agilizar a papelada. No dia do casamento, recebi fotos através de uma prima que mal conhecia. Marcy parecia radiante, como sempre. Peter sorria abertamente em cada foto. Mas por trás de seus sorrisos, eu reconhecia uma tensão, como se estivessem sorrindo mais forte para compensar algo invisível para os outros, mas óbvio para mim. Aparentemente, Louis havia se afastado do conselho no dia anterior. A fusão havia sido concluída sob meus termos, e a Thompson Investments agora possuía 51% de sua divisão regional. Fiz uma longa caminhada naquela manhã, pelo Central Park, cachecol enrolado no casaco, café com leite na mão. Sem assistentes, sem ligações, apenas ar e silêncio. Uma criança passou correndo por mim, perseguindo um balão, sua mãe rindo atrás dele. Eu sorri, não para eles, mas para outra coisa, um peso que finalmente havia sido levantado. O tipo de peso que se vai quando você para de pedir às pessoas para te verem e começa a se ver. Sentei-me em um banco enquanto o vento aumentava, peguei meu telefone e abri a mensagem de voz que Marcy havia deixado na noite anterior. A voz dela estava mais suave do que eu lembrava. Mila, acho que só queria dizer que sinto muito. Não apenas por aquela festa, mas por tudo. Por não ter te visto, por deixar a voz da mamãe abafar a sua. Eu gostaria de ter sido diferente. Ela fez uma pausa. Não espero nada. Só queria que você soubesse. Ignorei a mensagem, não por crueldade, mas por paz. Algumas histórias não precisam de resposta. Precisam de um fim. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não ouvi as palavras dela novamente mais tarde naquela noite, sentada na minha sala, descalça, o jazz suave ao fundo. Por anos, eu quis que ela me visse de verdade. Não o invólucro, não o conto de advertência de uma irmã que foi embora e se tornou fria. Mas a mulher que construiu algo do nada, que escalou sem escada, que sobreviveu. E ainda assim, quando ela finalmente olhou, era tarde demais. Nossa mãe, por sua vez, não enviou carta, nem pedido de desculpas. Apenas um e-mail cuidadosamente redigido dias depois do casamento, espero que esteja bem. Foi um evento adorável. Sentimos sua falta. Também não respondi a isso. Em vez disso, encaminhei para meu advogado finalizar os documentos do fundo. Adicionei uma cláusula que usaria um dos edifícios transferidos para abrir um centro vocacional para jovens mulheres de famílias de baixa renda. Não apenas bolsas de estudo, mas treinamento de habilidades reais, alfabetização financeira, preparação para a carreira. Uma plataforma de lançamento. Porque se minha família não conseguisse ver o valor no que eu havia me tornado, talvez outra pessoa se beneficiasse da mulher que tive que construir sozinha.
Também fiz uma pequena mudança no nome do centro. Chamei-o de Fundação Prima Esquisita. Quando o comunicado de imprensa foi divulgado, os amigos de Márcio compartilharam nas redes sociais, marcando-a repetidamente: essa não é a empresa da sua prima? Uau, sua prima está fazendo um trabalho incrível, que história inspiradora. Você deve estar orgulhosa. Ela bloqueou a maioria deles. E essa era a questão. Não importa o quanto ela tentasse remodelar a narrativa, a verdade já havia se espalhado. Eu não era mais a prima esquisita. Eu era a mulher que reescreveu o final. Não com barulho, não com amargura, mas com precisão. Um mês depois, recebi um cartão de férias de Louis Robinson. Dentro, uma única frase escrita à mão em tinta azul escura: obrigado por nos lembrar com quem estávamos lidando. Não havia assinatura. Nenhuma era necessária. Pendurei o cartão dentro do meu armário do escritório, ao lado de uma foto antiga minha, aos 23 anos, olhos cansados, terno barato, parada em frente ao primeiro prédio que aluguei para minha startup. Naquela época, eu ainda pensava que precisava da mesa deles, da atenção deles, da bênção deles. Agora, eu era dona da mesa. Eu escolhia os assentos. E eu não precisava de aplausos para saber que estava exatamente onde deveria estar. Às vezes, penso no que teria acontecido se Marcy tivesse me apresentado corretamente naquele dia. Se Peter não tivesse me dispensado com um sorriso de escárnio. Se minha mãe tivesse me alcançado em vez de se esconder atrás da perfeição social. Eu teria dado a eles outra chance? Talvez. Mas fico feliz que não o fizeram. Porque a maneira como eles me trataram não foi um acidente. Foi instinto. E instintos, especialmente aqueles construídos na superioridade, raramente mudam sem consequências. E instintos não mudam da noite para o dia. Não falei com Marcy desde a mensagem de voz. Ela não tentou novamente. Talvez esteja esperando o momento certo, ou talvez saiba que não haverá um. E tudo bem. Todos nós temos que viver com as histórias que contamos, aquelas que contamos aos outros e as que contamos a nós mesmos. Ela passou anos dizendo a si mesma que eu era difícil, distante, dramática. Isso tornava mais fácil para ela continuar sendo a favorita, a filha de ouro, a filha que se encaixava. Mas agora o mundo conhecia uma história diferente. E eu não precisava defendê-la. Eu só tinha que vivê-la. Eu finalmente entendi algo que não havia compreendido antes: a redenção nem sempre vem daqueles que te machucaram. Às vezes, ela vem daqueles que estavam observando e escolheram te ver claramente. E no silêncio que se seguiu, sem nada mais para provar, senti algo raro. Não vitória, não poder. Apenas paz. E pela primeira vez em anos, foi maravilhoso. Obrigada por ouvir a história de Mila. Conte nos comentários o que você achou dessa história, vamos adorar ler. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar a trazer cada vez mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhuma delas. Até o próximo vídeo.